e na mesma altura presidente da Associação de Turismo do Algarve, e penso que sendo o Algarve uma zona turística de relevância, muito relevante naquilo que é o quadro e o peso do turismo no país, fazia sentido este convite para termos uma primeira abordagem. Antes de passar a palavra ao João Fernandes, queria também agradecer à Federação Portuguesa de Golfe o facto de ter disponibilizado esta plataforma que hoje estamos a utilizar para fazer o webinar, desde já esse agradecimento, e passava desde já ao João Fernandes que iniciasse, enfim, este tema que tem a ver com a recuperação e como é que o turismo vai retomar a sua atividade neste decorrer de 2021 e como é que as coisas poderão acontecer daqui para a frente para o turismo no Algarve e eventualmente também para o turismo nacional. João Fernandes. Bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite. Aqui faço na pessoa que me dirigiu diretamente o convite, que é o João Paulo Sousa, que é uma pessoa com quem trabalho regularmente, porque faz parte da direção da ATA. Aliás, estamos muito bem representados em termos de golfe. Temos o João Paulo, não é, na direção da ATA, mais vocacionado para a promoção internacional, mas também na lógica de estruturação e de promoção no mercado interno alargado, temos depois na Comissão Executiva José Matias, da Associação de Golfe do Algarve. E trabalhamos também com alguma regularidade com o CNIG, portanto com o Luís Correia da Silva, em especial, de forma próxima, e já vos vou referir aqui algumas matérias que também desenvolvemos. Gostava de dizer que antes daquele percurso que o João citou da minha ligação ao turismo, a minha ligação primeira e direta com o turismo foi exatamente com o golfe. Ainda no século passado, eu geria estações de tratamento de águas residuais, eu sou engenheiro do ambiente de formação e na altura estava a desenvolver também, numa perspectiva mais de investigação científica, um trabalho para avaliar a qualidade da água das hectares para a rega de campos de golfe, razão pela qual, por exemplo, a hectare da Quinta do Lago foi das primeiras, depois da dos Salgados, a utilizar esse efluente para, em mistura com água de furos, poder ser utilizada para campos de golfe. Felizmente, com o trabalho para o qual contribuiu muito aqui o João Paulo Sousa, desenvolvemos de lá para cá, ou durante o período do estado de emergência, um plano de eficiência hídrica para o Algarve, que agora vem mencionado explicitamente no PRR, no plano de que toda a gente fala agora a nível nacional, do plano de resiliência, com financiamento específico para este efeito em concreto da reutilização de águas das hectares para a rega de campos de golfe e com financiamento a 100% para as melhorias que são necessárias verificar para esse efeito. Portanto, a minha ligação já vem do século passado. Depois, mais tarde, aí com um senhor que também se encontra na plateia, com o Simão da Cunha, que organizava formação para pessoal que trabalhava nos campos de golfe, nomeadamente operadores de manutenção. Eu fui formador numa dessas ações na área dos impactos ambientais. Depois continuei nessa senda e porque faltou um formador, acabei por dar formação também até da história e das regras do campo de golfe, que aliás foi uma aprendizagem que foi muito interessante para mim. Mais tarde também fui concetor do primeiro referencial de formação para operadores de manutenção de campos de golfe, que ainda hoje existe no Instituto de Emprego e Formação Profissional, e coordenador dos primeiros cursos. Foi muito importante para esse trabalho o Simão da Cunha, o Paulo Viegas, por exemplo, entre muitos outros. E depois na área da formação, dos primeiros cursos de formação desse referencial, também tive a felicidade de conhecer o homónimo João Fernandes, o Rui Gago, o Joel, entre muitos outros, e portanto também de me apropriar um bocadinho daquilo que era a cultura da vivência dos profissionais que gerem campos de golfe. Portanto, queria aqui dizer-vos que reconheço o produto do vosso trabalho e a razão porque somos o melhor destino do mundo
de golfe, nomeadamente pela qualidade dos vários serviços que são oferecidos, mas também e sobretudo pela qualidade da própria área de jogo. Gostava de vos dizer também que não tenho informação privilegiada que permita dizer o futuro vai ser de determinada forma. Vejo muita gente com bola de cristal, tenho estudado muitas análises das principais consultoras internacionais, temos com o Turismo Portugal regularmente uns fóruns com a Google em relação àquilo que é a percepção que esta grande empresa consegue extrair da informação que veicula, e é muita, mas a verdade é que a certeza que temos é que há ainda muita incerteza no panorama que se aproxima. Não obstante, acho que é muito importante também termos em perspectiva que já trilhámos um caminho e que há, apesar de tudo, sinais de esperança bastante importantes. De uma forma muito telegráfica, nós todos sabemos que temos, sobretudo aqui, 3 momentos fundamentais, ou 3 exercícios fundamentais. Um primeiro, que toda a gente refere, que é que estamos todos num sofrimento prolongado, não é? Não há empresa nenhuma de nenhum subsetor do turismo que possa dizer que se encontra num bom estado. E, portanto, esta resiliência das empresas, a manutenção da sua capacidade produtiva, do seu emprego, é o primeiro objetivo, é salvar esta capacidade de responder a uma oferta, salvar aquilo que é o modo de vida de muita gente. Este é o exercício primeiro. Há um segundo momento, que felizmente já começamos a ver como mais próximo, que tem a ver com o começarmos a recuperar a atividade. Essa recuperação da atividade, penso que é claro para todos, por várias vicissitudes, acontecerá primeiro nos mercados de proximidade, portanto, no mercado português, no mercado espanhol. Eventualmente, teremos aqui algumas vantagens, nomeadamente quanto ao mercado espanhol, para o período em que ela acontecerá. Não sei se recordam, mas no verão passado nós tivemos até o dia 1 de julho com fronteiras fechadas com Espanha. Penso que no final de março, início de abril, provavelmente estaremos numa condição diferente e, portanto, mais cedo no ano, preparados para recomeçar a atividade. Sabemos todos que todas estas questões têm muitos ses no caminho. Qual será o real impacto da vacinação? É certo que todos os dados dos países mais avançados na vacinação são muito positivos na capacidade, na eficácia que a vacinação está a ter do ponto de vista da criação de imunidade, mas todos também temos bem presente que, pelo histórico mais recente, quase as surpresas que vão aparecendo nunca são boas, e estas novas estirpes conferem aqui algum grau de incerteza. Sabemos também que o país, por 2 razões, não só para a evolução que se espera no segundo trimestre de um concentrar desta capacidade de vacinação, mas também pelo vale que vem depois de uma vaga, que é quando nós temos um grande pico de infecções, nós a seguir temos um período que ainda não está cientificamente completamente fechado, mas de 3, 4 a 9 meses de imunidade das pessoas infectadas. E, portanto, isso é também uma capacidade de efeito tampão para as estirpes dominantes, mas pode não ser para novas, não é? Mas lá está, não sou especialista em saúde, temos tido muitas reuniões com a DGS a propósito de várias matérias e, portanto, há aqui uma capacidade que pode ser interessante para dar continuidade e consolidar este processo de redução da curva epidemiológica, que nos pode lançar, sobretudo,
a partir de meados de abril, início de maio, para uma outra perspectiva. Há hoje muita gente já a pressionar uma abertura tão rápida quanto possível. Aquilo que nós sabemos dos contactos que temos tido com o Governo e com a Direção-Geral de Saúde é que há muitas reticências por um conjunto muito vasto de fatores num desconfinamento abrupto. E, portanto, o desconfinamento será certamente faseado. As primeiras atividades a desconfinar, como tem vindo a público, serão as escolas e, portanto, haverá aqui ainda algum tempo até poderemos estar todos disponíveis para desenvolver a nossa atividade. Mas é bom também termos presente que esse período também é o período que, do ponto de vista dos sinais de procura, vai de encontro à possibilidade de sermos visitados. Ainda há 2 dias começámos a receber notícias a seguir ao anúncio do governo britânico sobre o processo de desconfinamento, que só a 17 de maio terão efeito, no fundo, o levantamento da chamada travel ban para viajantes do Reino Unido, que é o nosso principal mercado emissor, e então para o Golfo, por maioria de razão. E, portanto, há aqui uma perspectiva que será progressiva e nunca abrupta, por muito que tenhamos boas notícias de que o consumo quase de revolta terá um passe de mágica. Ainda hoje, a falar com uma jornalista, ela perguntava, bem, mas a EasyJet diz que para maio, a partir de maio, prevê um aumento nas reservas, ou está a sentir um aumento nas reservas de 600%. E eu disse depois, mas se eu tiver uma reserva e a seguir tiver 6, eu tenho um aumento de 600%. É preciso ter presente bem a base em que começamos a fazer estas contas. É uma tendência muito positiva e nós também temos que alimentar um bocadinho esta alma do que é positivo, mas é importante chegarmos a esse período de meados de abril, maio, com outra capacidade. Não estou a negligenciar a Páscoa, estou a ser pragmático para não gerar também expectativas demasiadas. Dizer também que não é só o Reino Unido que deu sinais mal tenha sido apresentado um plano de desconfinamento. Também mal Angela Merkel começou a falar numa perspectiva de desconfinamento, nós começámos a sentir um aumento de reservas de voos de várias cidades alemãs para o Algarve para o período de maio a outubro, entenda-se bem. O que é que nós temos feito neste sentido? Em primeiro lugar, e aqui perspectivando o futuro, não o que já fizemos para o passado, nós conseguimos, não sei se te lembram, manter a base da Ryanair. Parece que já foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo, quando a Ryanair estava num processo de reestruturação, ainda pré-pandémico, e desapareceu de um conjunto muito vasto de nossos concorrentes. Essa negociação permitiu-nos abrir portas para novas negociações, porque também não queríamos ficar apenas na mão de uma companhia aérea baseada no destino, por muito importante que fosse e que é. Essa negociação permitiu baixar os custos de baseamento, porque foi uma das condições para a Ryanair permanecer. E com o aeroporto e o Turismo Portugal conseguimos basear depois a EasyJet. E, portanto, temos 2 companhias aéreas que em 2019 representaram próximo de 60% dos passageiros desembarcados. Qual é a vantagem desta negociação para o tempo que aí vem? A vantagem que tem esta negociação é o facto de termos 2 companhias aéreas que têm que desenvolver esforços a partir do nosso território. E, portanto, ao invés de nós estarmos a contratar a Ryanair ou a EasyJet para virem das suas bases para cá, nós estamos a trabalhar com a Ryanair para
aproveitarem as oportunidades que o destino pode oferecer a diferentes mercados emissores, sem estarem condicionados em desenvolverem rotas apenas para as suas bases. Isso é uma grande vantagem. Por outro lado, também, nós todos ouvimos, o mercado, também há dias uma jornalista me estava a perguntar como é que será a aviação no futuro, mais uma vez não tenho bolas de cristal, mas estava-lhe a lembrar que mesmo antes da pandemia, em 2019 e 2018, faliram em todo o mundo 36 companhias aéreas. Nós todos sabemos que o modelo da aviação já estava hipercompetitivo e sob stress. E, portanto, a realidade que nós vimos a assistir são anúncios em todos os países e todas as companhias aéreas de redução de frotas e de redução de tripulantes, sendo que o mercado era muito competitivo e extremamente agressivo para as companhias, passaram por uma crise sem precedentes e ainda estão a vivê-la, e, portanto, ter estas duas companhias do nosso lado a tentar aproveitar rotas que certamente vão cair de muitas dessas companhias. Aliás, a União Europeia já flexibilizou aquela obrigatoriedade de manutenção dos 80% dos slots, não é? Ter essas duas companhias do nosso lado, e mais, porque continuamos a querer negociar, é um fator de flexibilidade no aproveitamento de rotas muito importante. Fizemos o que mais para garantir ligações? Exatamente com estas companhias que vieram a Luma, Jet2, a EasyJet, a Ryanair e também a British Airways, nós antecipámos a contratação de companhias aéreas com o valor que tínhamos de não execução de 2020, porque tínhamos contratos com várias companhias que não se executaram porque não houve voos, e aproveitámos todo esse volume financeiro para antecipar a contratação de campanhas conjuntas exatamente com a Ryanair, EasyJet, Jet2 e British Airways. E começámos mais cedo as negociações para não estarmos à mercê da concorrência que sabíamos que íamos ter mais próximo de períodos de desconfinamento. E isso é uma vantagem competitiva porque agora não estamos a discutir condições, nós já as temos. Esse foi um exercício muito exigente, mas que à partida dará bons resultados. Sabemos também que é preciso anunciar que o destino está aberto e, sobretudo, que é seguro. Vivemos um período em que Portugal ganhou notoriedade, mas uma má notoriedade, portanto, uma notoriedade do país com maior risco do ponto de vista da pandemia, e temos que saber contrariar isso. Temos também aqui que relativizar um bocadinho esta questão, nós próprios. Porque se nós formos ver os nossos principais mercados emissores, quase todos já passaram por esta condição antes de nós. E, portanto, também eles têm uma percepção de que, numa determinada altura, aquele país é um risco, mas que isso não é uma condição estanque, que ela evolui. Para isso, nós temos que comunicar essa evolução. Não há melhor forma de comunicar do que termos, por exemplo, uma MotoGP, uma Fórmula 1, um Masters, que são oportunidades enormes de dar a conhecer a abertura e a segurança do destino. Ora, nós temos estes eventos, a Fórmula 1 ainda falta formalizar em concreto o contrato, mas está muito bem encaminhado. Nós temos portanto, MotoGP a 18 de Abril, temos o Masters no final de março, no final de Abril, início de Maio, e temos também no mesmo fim de semana, 2 de Maio, previsto a Fórmula 1. Ora, são momentos excelentes para ancorar aquilo que é um potencial grande de reinício da atividade e até de um arranque para uma época alta. Condição sine qua non, esta regressão da linha epidemiológica tenha continuidade e que depois consolide num nível que seja um nível de risco baixo. O que é que, para além disso, é fundamental que aconteça
num período próximo. E aí tenho mais dificuldade em perceber, e temos estado próximos, quer da Secretaria de Estado do Turismo, quer da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, para perceber qual o andamento destas questões, que são a concertação de interesses europeus no sentido da criação de um passaporte sanitário. Nós temos visto muitas vezes relações que são bilaterais, da Grécia com Israel, de países per si com o Reino Unido. Tudo isso faz parecer até que Portugal está aliado deste trabalho bilateral, e não é verdade. Nós estamos, obviamente, com a presidência do Conselho Europeu, e a possibilidade de publicitarmos aquilo que fazemos é naturalmente muito condicionada. Mas, exatamente pela realidade de assumirmos essa presidência, tem sido a presidência portuguesa que tem coordenado esses esforços. Gostava de vos dizer que eles não são esforços de momento. Já no verão, por exemplo, com a Secretaria de Estado do Turismo, há um concílio que acontece recorrentemente dos responsáveis máximos de políticos do turismo ao nível europeu. Se falava na necessidade de estabelecer padrões, seja para as questões de medição do risco dos territórios, seja para as consequentes definições de aplicação de medidas a pessoas que vêm desses países ou que voltam desses países, o caso das quarentenas, o caso dos testes, o caso do acesso às fronteiras. Esse trabalho está a ser desenvolvido. Tem, felizmente, havido também uma evolução tecnológica que pode permitir aqui uma vantagem grande, que é passarmos do conceito de território em risco para o conceito da pessoa que envolve risco. Isto tem a ver com o facto de exatamente estar a singrar esta ideia do passaporte, quer no trabalho entre a ETC e a IATA, quer entre os Estados-membros, e a possibilidade de nós termos também testes rápidos, mais eficazes e mais baratos, nos chamados testes de saliva, e há 2 testes de saliva, os PCRs e os antigénios, que podem ser utilizados de forma mais expedita para libertar aqueles que não envolvem risco. Pronto, tudo isto não são certamente matérias desconhecidas para vocês. Também todas as consultoras internacionais definem aqui tendências globais de que, primeiro, na Europa, os europeus viajarão para dentro do seu próprio país. Essa tendência era mais acentuada antes do anúncio das vacinas, depois começou a regredir para aumentar, sim, a propensão para, no período, sobretudo do terceiro trimestre em diante, para se viajar intra-europeu, no espaço intra-europeu, portanto, dos países, sobretudo, que são nossos mercados emissores, para o sul da Europa. E isso é também aqui um fator eventualmente competitivo que nós temos face a todos aqueles que estão habituados a viajar para o Mediterrâneo ou para as Caraíbas ou para outras zonas à procura de vários dos nossos produtos core. Nós já verificámos isso, por exemplo, quando houve o fenómeno dos atentados e percebemos que a migração habitual do norte da Europa para o Mediterrâneo ficou pelo sul da Europa e vimos a concentração que isso provocou. Obviamente que agora não se dará o mesmo volume de procura, mas pode ser uma forma de, eventualmente, termos vantagens competitivas com outros destinos do Mediterrâneo. Também esses estudos apontam para que a primazia nos inquéritos será por lazer, e, portanto, aqui produtos como o EMI terão mais dificuldade em retomar a sua atividade, destinos de cidade, de acordo com as tendências que são apontadas, terão obviamente mais dificuldade, e também aquilo que tem vindo a lume nos últimos tempos, pela Forward Keys, pela Skyscanner, por Hostel Tours, e ainda agora também
apresentava estudos nesse sentido. Os países do sul da Europa e, em especial, as regiões de praia terão, à partida, melhores condições para receber. Agora, dizer que não será um ano normal é uma verdade de lá para Alice, que não teremos um verão com a dimensão do que tivemos em termos de procura em 2019, quer dizer, é uma constatação quase de facto. Aquilo que nós, obviamente, temos que garantir é que não haja o mesmo percalço que o ano passado houve em relação ao verão e que depois se perpetuou para o último trimestre. Eu não tenho dúvida de que em setores especialmente afetados, e fala-se pouco disso, eu tenho referido isso em várias entrevistas, fala-se muito da restauração, fala-se muito da hotelaria, mas, quer dizer, atividades que são especialmente direcionadas, por exemplo, para grupos como os guias intérpretes, como o EMI, como os autocarros de turismo, tiveram um impacto fortíssimo. Atividades que estão fechadas ou que desde março por imposição legal, como os bares e discotecas, têm um desafio também enorme. Áreas como, por exemplo, os golfos, especialmente dependentes, e de acordo com um estudo que a ATA tinha, e que não terá mudado muito do ponto de vista da procura, mais de 80% da procura é do mercado britânico e irlandês. O mercado irlandês fechou-se em copas durante todo o ano de 2020. O mercado britânico, como sabemos, teve ali uma janela de oportunidade de 2 semanas entre final de agosto e início de setembro, que não foi suficiente. O Golfo foi, obviamente, dos mais impactados. Não é igual o impacto que temos em todos os segmentos, mas ela é abrangente a todas as áreas de atividade. Mas eu estou a falar demais, peço desculpa, se calhar funcionava melhor se fosse mais dinâmico, se vocês quiserem colocar questões, e eu, dentro daquilo que puder também desenvolver, terei muito gosto. Bom, João Fernandes, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco e por estas palavras que nos têm dirigido. O João Paulo teve que sair, portanto, eu tomo aqui a rédea de moderar alguém que queira fazer perguntas, No entanto, avançava já uma primeira pergunta que é, e já falou sobre o passaporte sanitário e um pouco daquilo que se pode estar a desenvolver acerca disto. A minha pergunta é: este passaporte será um passaporte europeu? Será um passaporte com relações bilaterais? Nomeadamente até porque, como a Inglaterra saiu do nosso espaço da Comunidade Europeia, se pode alargar a outros países como a Inglaterra ou outros. A Inglaterra saiu da União Europeia, mas não saiu da Europa. Certo. No plano... Mas eu percebo a questão que coloca, porque um dos fóruns onde esta matéria está a ser discutida é exatamente do Conselho Europeu da União Europeia. Exato. E sempre na perspectiva de que a negociação sobre o Brexit ainda não terminou, não é? E nós sabemos bem disso. Foram agilizadas, por exemplo, as visitas até 90 dias, mas os vistos de maior período de estadia ainda não estão acordados, e há muitas posições negociais que dependem da capacidade europeia de se unir e negociar em bloco. E, portanto, haverá sempre resistência da União Europeia a que essas relações bilaterais fragilizem a posição europeia nessa negociação. Isso quer dizer que todos os Estados-membros deixarão de fazer acordos bilaterais? Não, mas serão no quadro de um chapéu mais lato. E, portanto, é difícil que haja regras muito específicas entre a Grécia
e o Reino Unido que sejam diferentes daquelas que, por exemplo, entre o Reino Unido e Portugal possam acontecer. Pronto, acho que isso deve ser claro. Depois, como nós já vimos, uma das questões do Brexit tinha a ver com as liberdades de voo, não é? E as 4 principais liberdades de voo ficaram acordadas no âmbito do acordo, do primeiro acordo do Brexit, não é? Portanto, a possibilidade de embarque e desembarque, de reconhecimento homólogo dos procedimentos sanitários, que é uma questão importantíssima agora para as regras do passaporte, a questão do sobrevoo dos territórios e depois ficou por apurar a questão da quinta liberdade associada à possibilidade de fazer escala. O que na prática, por exemplo, para o Algarve, cujas ligações são sobretudo ponto a ponto, é quase uma não questão, e também porque depois habilmente as companhias aéreas britânicas já têm COAs, portanto certificados de operadores aéreos, também no espaço europeu. E, portanto, não considero que haja aqui um problema da Europa decidir um passaporte sanitário e não incluir o Reino Unido nessas regras. Percebo sim que há aqui um braço de força que tem por trás a questão do Brexit e outros fenómenos. Também há um trabalho que está a ser feito entre a ETC e, portanto, e mesmo a WTTC com a IATA e, portanto, num plano para toda a aviação. Portanto, não me parece que o caminho do passaporte sanitário exclua o Reino Unido. Parece-me sim que ainda não é claro, dentro dos membros europeus, que haja um consenso para chegar a bom porto. E porquê? Numa primeira fase, a discussão que havia era dos países do Sul, portanto, beneficiários, receptores de turismo, que criam regras concertadas. Os países do Norte queriam, obviamente, privilegiar o consumo interno dos seus habitantes, como todos fizeram, apelando ao turismo interno e não perdendo divisas suas para outros países, que é o que acontece também muitas vezes com estes fenómenos turísticos. É por isso que a Alemanha e o Reino Unido tiveram o melhor ano de sempre em termos de turismo interno, não é? E, portanto, há aqui uma proteção da economia, e a Escandinávia, que é de esperar, mas depois, quando se aproximou o inverno e as estâncias de ski começaram a ficar vazias, nós começámos a ter parceiros que até então não tínhamos, como a Áustria, etc. Portanto, há aqui um conjunto de interesses que é difícil de conciliar. Depois também há questões que são de política interna. Vimos, por exemplo, a França a questionar um passaporte que privilegie os vacinados, porque depois os critérios de vacinação não são propriamente democráticos, não é? Têm que ser estabelecidos por questões de risco ou por questões que o país define e não abrangem toda a gente e, portanto, não dão oportunidade a toda a gente. Aquilo que eu acho que vai ser mais, que vai realmente acontecer, é a IATA estabelecer regras de segurança e utilizar este tipo de combinação entre um passaporte que diz que a pessoa está sanitada, está vacinada, peço desculpa, se, e depende aí dos países, tem uma declaração em que esteve infectada e, portanto, tem um período de imunidade X e que, por outro lado, caso não tendo esta condição, tem que fazer testes cada vez que se movimenta antes de se movimentar. Pronto. Essa será sempre, se calhar, até a mais democrática, porque permite a toda a gente viajar. Nós, desde o início, que defendemos esta questão do duplo teste, não é? Do teste de quando a pessoa quer ingressar, como uma medida de segurança, como aquelas que apareceram no pós-11 de setembro, e nós hoje já nem damos por elas, não é? Mas havendo testes que já não são tão intrusivos, não é? Quer dizer, o teste de saliva é uma coisa rápida, fácil, pode ser perfeitamente utilizada para estas questões mais imediatas. Eu penso que será por aí o caminho, sobretudo à medida que também os próprios laboratórios europeus acreditados começam a reconhecer, ou agências europeias acreditadas começam a reconhecer estes testes como válidos cientificamente, não é? Certo. Estes testes mais rápidos. Portanto, eu acho que aí é o caminho. Quando é que ele acontece? Bem, a Europa tarda sempre muito a decidir. Neste aspecto tem uma vantagem, que é
o Reino Unido é mais ágil na decisão e a União Europeia, para não ficar a perder, vai ter que politicamente reagir. É aquilo que, de uma forma mais livre, aqui acho que vai acontecer. Gostava que fosse mais cedo do que mais tarde. Aliás, eu fui subscritor de uma petição para se generalizar a utilização dos testes rápidos o mais depressa possível. Obrigado, João. O Francisco Cadete tinha aqui uma pergunta. Sim, tenho uma pergunta. Para já, obrigado por estar aqui connosco, João. Foi muito útil as suas opiniões. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos voos. Falou que vamos ter 2 bases no Algarve e essas companhias vão ter que ir buscar o mercado. Normalmente o mercado do Algarve é muito mercado, como disse, inglês e irlandês. No caso do Golfo, para além destes 2 mercados, que são mercados com muitos jogadores, como sabemos, há outros mercados importantes na região de Lisboa que têm um grande peso e que o Algarve também acho que tem falta. Algum mercado escandinavo, mercado alemão, mercado francês, são mercados que era bom haver mais no Algarve, até para não termos tanta dependência do mercado e dos operadores, porque o mercado do Algarve, como sabe, está muito focalizado em 2 players e os campos do Algarve estão muito pendurados nesses 2 players. Essas companhias que têm o hub, que têm a base no Algarve e outras companhias que vocês estejam a anunciar, vão sair destes 2 mercados, Irlanda e Inglaterra, para a Alemanha, França, Escandinávia, ou o foco vai ser maioritariamente o Reino Unido e Irlanda? Boa questão e obrigado. E dizer também que o prazer é meu estar aqui convosco. E a questão que coloco é a flexibilidade que têm empresas como as low cost, do ponto de vista do ajustamento rápido de rotas para novas rotas ou para rotas que, por exemplo, foram perdidas por outras companhias porque reduziram frota, porque reduziram tripulação, é uma vantagem grande, não é? Portanto, o termos estes 2 players connosco, com esta capacidade de reagir à oportunidade por uma vacatura de presença de outro operador ou companhia aérea, é uma vantagem clara. Agora, a aposta será que uma EasyJet ou uma Ryanair substitua ligações de, por exemplo, companhias de bandeira como a Air France ou a Lufthansa, nas quais temos apostado nos últimos anos exatamente para a diversificação de mercados, não só para o Golfo, mas para outros produtos também? Não, claro que não. Aliás, eu relembro que a Air France estabeleceu os primeiros voos para o Algarve o ano passado e mantém a intenção de continuar com o voo de Paris. A Lufthansa, quando reabriu a sua operação a 20 de junho, tinha 20 destinos principais 20 destinos para os quais iria recomeçar a sua operação aérea, e um dos 20 foi Faro. E nessa operação, o feedback é da Lufthansa, foi das melhores operações que teve. Não foi boa como não foi nenhuma outra, mas foi das melhores operações que teve, foi Faro e Grécia. Foi assim que nos apresentaram eles próprios. Por exemplo, a Transavia, não é? Numa ligação aqui com a Holanda, também mencionou que o principal destino foi o Algarve, o que correu melhor durante o verão. Ainda assim teve metade do que tinha tido no ano anterior. Portanto, não estamos a dizer que correu bem. No cenário das próprias companhias aéreas no espaço europeu, nós fomos o melhor destino para essas companhias aéreas. E, portanto, nós não queremos perder esses parceiros, não queremos concentrar tudo em apenas 2 empresas. Agora, nós termos estas 2 empresas que, pela sua tipologia de gestão, são extremamente agressivas a ocupar espaços vagos, num tempo em que as companhias aéreas estão todas elas a retrair, a reduzir rotas, é uma vantagem claramente competitiva. A diversificação de mercados, que é um exercício que nós já tínhamos, fala-se muito do peso relativo do Reino Unido,
o peso relativo do Reino Unido reduziu substancialmente nos últimos 10 anos no Algarve. Não é? Mas isso, felizmente, não foi à conta de perdermos ingleses, foi à conta de melhorarmos noutros mercados. Um dos mercados, para termos uma ideia, em 2019 nós tínhamos mercados externos, dormidas, 6 milhões de britânicos, 1 milhão e 800 de alemães, e depois tínhamos 4 mercados com um bocadinho acima de 1 milhão de dormidas em hotelaria classificada. Tínhamos a Irlanda, a Holanda, mercados já tradicionais do Algarve, mas depois a França e a Espanha, que foram 2 mercados que estavam em patamares muito inferiores. Ninguém quer perder isso. E, sobretudo, quando, por exemplo, a primeira base dos franceses, a primeira base da procura francesa teve a ver com uma segunda geração de imigrantes que habitualmente iam para o norte, para os países, para as zonas do país de onde os seus pais eram originários e vinham ao Algarve passar férias, aproveitar a imobiliária e começaram a ser embaixadores também do próprio destino, aliando-se a isso o estatuto de residente não habitual, aquela altura em que o Piketty em França começou a preconizar, enquanto economista, a taxação alta do imposto sucessório. Não é? Eles passaram a alguém que deixa a sua casa ao seu filho paga 30% de impostos. Cá não paga. Portanto, todos esses instrumentos também de captação de novos residentes franceses gerou uma procura de familiares e amigos que nós não queremos perder. Até porque nós vimos bem, durante este período pandémico, por exemplo, os golfos, a atividade que tiveram tinha muito a ver com os estrangeiros residentes que estão na região, não é? Os sócios, que é uma realidade que é muito mais forte, por exemplo, nas outras regiões, não é? E que tem menos peso no Algarve, porque o Algarve tem um golfo eminentemente turístico. Mas já há um efeito tampão, ainda que reduzido, de estrangeiros residentes, que sempre jogaram golfe no Algarve, mas à medida que aumenta o número de estrangeiros residentes, para termos uma ideia, entre 2017 e 2019 nós aumentámos de 69 mil residentes estrangeiros para 92 mil residentes estrangeiros, para uma região de 450 mil habitantes é um aumento significativo. Quando vamos ver as comunidades que aumentaram, lá estão os nossos mercados emissores. Não foi tanto classe trabalhadora. Foram exatamente os franceses, os escandinavos, os suíços, os alemães, os ingleses. Não é? Os ingleses, há aqui um efeito que tinha a ver com o Brexit. Não é? Houve um estímulo ao registro, havia muita gente que cá estava e que apenas não estava registada. Mas respondendo à sua questão, não é perder a oportunidade do esforço que temos vindo a fazer de trabalhar com companhias aéreas de bandeira, como a Lufthansa ou a Air France, ou com outros mercados, por oposição a concentrar toda a aposta apenas em 2 companhias aéreas. Não é essa a opção. Agora, nós temos que ser muito claros. O primeiro exercício é retomar a atividade, não é inventar. Claro que sim. Obrigado. Obrigado, João. O Miguel Lourenço também está aqui com a mão levantada. Miguel, queres fazer a tua pergunta? Estás sem som? Miguel? Estás sem som, Miguel? Não tens som. Peço desculpa. Nada. João, a minha pergunta era muito simples. O João há bocado falou na má reputação que tivemos nestes últimos meses, não é? Principalmente dezembro e janeiro. E quais serão as consequências, se é que haverá, ou se será facilmente esquecido esta mancha negra que tivemos em termos de contaminados e infectados, etc., em relação a outros países que são nossos concorrentes, não é? Sim. Obrigado. Agradeço a pergunta, agradeço a questão, porque lá está.
nós temos poucos elementos que nos possam conseguir avaliar, até porque o comportamento e a percepção muda muito rapidamente, não é? De toda a gente. Ora, a Irlanda e a República Checa eram os exemplos do mundo, agora a República Checa está no pior lugar do mundo, não é? Essa relatividade com que nós, ao fim de um ano de pandemia, já olhamos para essas situações, será que nós hoje pensamos que a República Checa foi um pecador, que não tinha as coisas bem pensadas? Nós hoje já percebemos que há uma vaga que ora vem de Oriente para o Ocidente, ora de Ocidente para o Oriente. E como é que os mercados emissores interpretam isto? A pessoa, o seu dia-a-dia, como é que a pessoa percepciona isto? Embora não tenhamos certeza, nós já temos algum histórico. Eu lembro-me, por exemplo, e até com o feedback da Transavia que referi, a seguir ao Algarve, o melhor destino para a Transavia foi o norte de Itália, no verão. Estranho, não é? Porque foi o primeiro foco da doença na Europa, foi gravíssimo e correu muito mal. E foi lá, sim. E as imagens que vimos em Itália nessa primeira vaga eram muito, mas muito piores do que aquelas que vimos em Portugal. Em Portugal vimos filas de ambulâncias, mas não vimos gente a morrer em catadupa porque não havia respiradores. Foi uma fase muito precoce da doença, onde a Itália foi muito apanhada de surpresa, infelizmente. Não é? Mas a verdade é que, passado algum tempo, não é? Reparem que o pico, ou melhor, começa a ser muito conhecida o problema da Itália a 25 de fevereiro. Não é? Os primeiros casos. E no verão, a Itália, o norte de Itália, estava já a ter uma procura interessante face ao contexto em que estava. Portanto, se nessa altura as pessoas já percebiam que a seguir a uma onda veio uma vaga, um vale, será que foi isso? Será porque houve uma redução muito agressiva do preço? Será que há aqui vários fatores que podem condicionar esta resposta? Mas era numa fase em que predominava o receio, não é? Hoje há mais conhecimento de causa sobre a realidade de cada país e até das fontes de informação a que eu posso recorrer para perceber se eu posso ou não ir para aquele país. Não é? Portanto, o que é que eu acho? Acho que, por um lado, a percepção de todos os europeus é hoje mais construída, não é? Portanto, eu antes de viajar sei onde me vou informar e como me vou informar sobre qual é a situação do país. Portanto, primeiro ponto, nós temos que estar bem e não arranjar desculpas de nada. Nós temos que estar bem, não é? Depois, também não vejo que essa marca, por termos sido os piores, seja uma marca, um problema inultrapassável, porque já vimos vários, nomeadamente os nossos mercados emissores, a passarem por isso. Portanto, quando eu passo por isso na primeira pessoa, eu relativizo o facto de outros terem passado pelo mesmo, se já passaram. Agora, é uma imagem que gostaríamos de não ter tido? Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Obrigado. Eu que agradeço. João, obrigado. Não vejo mais ninguém com mão levantada. Eu tenho mais aqui duas perguntas numa. A pergunta é: devemos esperar um aumento do preço dos voos ou o contrário, ou não tem nada a ver? Deve-se manter mais ou menos a tendência que tínhamos antes? E há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que seguramente que o Algarve sofre muito, como sofrerá também o Porto, é de percebermos que a TAP continua a não achar Faro e o Porto destinos interessantes. Isto consegue-se mudar ou não? Vou começar pela última. E dizer que o Porto tem sido um parceiro fundamental nesta negociação com a TAP. Nós temos tido reuniões com a TAP há um ano a esta parte e até com a tutela, com o Ministro
das Infraestruturas e com o Secretário de Estado para negociar realmente uma presença desta, que é uma companhia de bandeira, a servir o território, não apenas o Terreiro do Paço. E devo dizer-vos que sou algarvio por opção, casado, tenho filho no Algarve, mas eu nasci no Porto e cresci em Lisboa, portanto não tenho nada contra estas duas cidades, adoro-as, mas a verdade é que há ainda hoje um poder muito centralizado de que o Porto muitas vezes sofre, né? Nomeadamente aqui com a questão da TAP, mas o Algarve sofre ainda mais. E esta negociação tem acontecido no fundo para tentarmos 3 intentos. E as declarações do Miguel Frasquilho, do CEO da TAP, do presidente da TAP, recentemente, ontem, no Parlamento, também vão nesse sentido, que é, nós tínhamos o objetivo, ponto 1, de reduzir tempos de espera nas ligações do hub em Lisboa para o Algarve. Porque havia voos do hub para os nossos mercados emissores que chegavam num período para o qual depois não havia ligação para Faro. Não é? E, portanto, essa primeira coisa é o ajustamento de horários nessas ligações. Isso temos vindo a trabalhar também, obviamente agora, sem ligações. Segundo, a oportunidade de reduzir também essa dificuldade de ligação, aumentando a frequência entre Faro e Lisboa, um exercício semelhante àquele que o Porto também tem feito, obviamente não com a mesma expressão, porque aqui são fluxos apenas turísticos e entre Lisboa e Porto há fluxos que são mais regulares e com outro volume. A ideia, nessa altura, era aproveitar o facto da TAP estar a rever o seu parque de frota, não é? A sua frota, e tentar ajustar aquilo que era a dimensão das aeronaves que podiam prestar esse serviço nessa ligação bilateral Faro-Lisboa. Felizmente isso pareceu ser bem entendido, até pelas declarações do próprio Miguel Frasquilho, mas há uma outra ambição, que é uma ambição que o Porto também tem e que tem pugnado por ela, que é termos ligações ponto a ponto. E nós não vamos deixar cair esta ambição e queremos ter esta ambição no terreno tão breve quanto possível. E por isso apresentámos propostas muito concretas para estas 3 linhas. Redução de tempos de espera, aumento de frequências na ligação Faro-Lisboa e também opções ponto a ponto. Opções em que a TAP baseia 2 aviões, por exemplo, em Faro, e passa a fazer ligações a partir de Faro, enquanto companhia de bandeira, que tem investimento de todos os portugueses e, portanto, também deve servir o principal destino turístico. Não somos muito públicos nessa negociação, porque primeiro fizemos o trabalho de casa. Temos trabalhado de forma muito próxima com especialistas nesta matéria, porque também estar a propor a uma empresa que está na situação que a TAP está, mesmo antes deste período já estava, exercícios mirabolantes, não vale a pena porque não tem resultado nenhum concreto, a não ser podermos gritar na comunicação social. Serve de pouco. Agora, o ter capacidade de apresentar propostas muito concretas que são lógicas win-win, em que a TAP também tem a ganhar com estas propostas, em que há ajustamentos que não requerem mais investimento, requerem mais eficácia, sim, isso temos feito, e eu penso que vamos ter boas novidades tão breve quanto possível. Mas sim, a TAP, claramente. Eu peço desculpa, já me alonguei muito. A primeira questão tinha a ver com os preços dos voos. Se devemos esperar alterações de preços para cima ou para baixo, ou se devem se manter, ou se a perspectiva é que se vão manter, pelo menos no próximo, este ano e próximo ano, se vão manter ao nível de 2019. Não faço, eu acho que nem as companhias aéreas sabem.
Ok. Porque depende muito da relação entre a procura e a oferta, não é? E neste momento as próprias companhias aéreas lá estão a rever todas as suas conectividades, todos os seus custos fixos, estão no fundo a rever a capacidade que podem instalar. É ponto 1. Para se ajustar a uma procura que nós também não sabemos qual é, nem as companhias aéreas. Não é? E, portanto, se obviamente a procura for muito elevada e a capacidade instalada for reduzida para essa procura, os preços vão disparar. Não é? Mas seria por boa razão, nesse caso. O exercício que temos visto aqui e ali, nomeadamente com estas companhias aéreas low cost, que são as principais, muito ágeis nesta gestão do preço, é que, por falta de procura e num exercício de tentar reativar as ligações, os preços não podem ser altos. Não é? Mas isto também é um modelo low cost. Como é que se vão comportar aqui as companhias de bandeira? Eu acho que hoje ninguém tem... É mais uma incerteza, não é? É mais uma incerteza. E provavelmente não será estanque. Não terá uma lógica de média, não é? Terá uma lógica muito mais pontual, muito mais casuística daquela rota, como sempre teve também, não é? Dependendo do load factor, dependendo do tipo de operação, da procura que tem, também o preço flutua. Claro. Muito bem. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer pôr alguma Só dizer uma questão. coisa. Ivão, com certeza. Tem a ver com esta história da oferta de serviços associados ao turismo, tais como a aviação e não só. Houve aqui uma destruição, penso que maciça, de muitas empresas, não é? De muitos players neste mercado. Esta pergunta da subida de preço ou descida, ou de como é que vão funcionar, eu temo que por falta de oferta de serviços, ou seja, por falta até alguns vão se reinventar, outros sobrevivem, mas muitos acho que desaparecem, provavelmente. Que possa haver aqui uma tendência para subidas de preços, talvez. Porque a oferta deste tipo de serviços eventualmente pode ser mais complicada, não é? Porque há muita empresa que se tem que... O tecido empresarial à volta do turismo vai ter que se restabelecer. Portanto, tu tens alguma noção, João, do que é que isto representa, que quantidade de empresas que desapareceram e o que é que tem que ser urgentemente reinventado ou não? E que pode ter influência na nossa atividade do Golfo? Nós temos visto, quem tem um trabalho mais aturado sobre esta matéria é a Aresp. Não sei se tens visto os inquéritos que a Aresp tem feito, que perspectivam, no fundo, vários items para tentar medir a proximidade com a falência, com a insolvência, a incapacidade de cumprir com custos fixos como a remuneração do trabalho, etc. E são aflitivos, não é? Eles retratam sobretudo aqui o alojamento e a restauração e são realmente muito preocupantes. Quando olhamos depois para a vertente já mais factual da segurança social, nós não temos os dados desagregados que nos permitam dizer neste momento foram X empresas à falência deste segmento de oferta, certo? Para tentar responder de forma mais concreta à questão que tu estás a colocar. Agora, nós percebemos pelos contactos que temos com empresários que há, sobretudo ao nível das microempresas, uma dificuldade grande, seja na animação turística, seja na restauração, nas agências de viagens, em um conjunto nos autocarros de turismo, nos guias intérpretes. Há muita gente que infelizmente nesta crise não aguenta até a procura poder suprir as suas necessidades, infelizmente. Mesmo com os apoios de Estado,
mesmo com todos os auxílios que até as câmaras muitas vezes assumem, a verdade é que um tsunami destes não deixa incólume na oferta. Não deixa aqui, como também não deixa nos nossos concorrentes. Essa é a primeira constatação que devemos também tirar, não porque isso ajuda quem infelizmente ficou pelo caminho, mas que nessa relação entre a procura e a oferta, as dificuldades que nós temos às vezes de ter uma oferta com todas as valências, os nossos concorrentes também as terão. Agora, se os concorrentes que ficam, e até numa perspectiva de que haverá uma concentração dos europeus a viajarem para o sul da Europa, isso vai permitir às empresas que ficam ter o fôlego suficiente para subir preços. Eu acho que isso depende também de quem sou eu para dizer àquele empresário que deve subir ou baixar preços. Uma pergunta que me fazem sempre é: o Algarve deve pugnar pela qualidade e, portanto, deve ter preços mais altos? Bem, este princípio toda a gente concorda, mas a vida de cada empresário tem uma realidade muito específica. E, portanto, nós acharmos que sabemos mais do que o empresário sobre a sua própria empresa, acho que é uma soberba que eu tento não cometer. Se haverá posicionamentos que privilegiarão, como aconteceu até ao nível da hotelaria em alguns segmentos específicos, nomeadamente nos 5 estrelas, que privilegiarão, prefiro ter menos público, mas manter o meu preço, houve quem fizesse isso no verão passado e não perdeu com isso. Houve quem fizesse exatamente o oposto. Não, a realidade é esta e, portanto, normalmente hotéis de maior escala, não é? Eu vou ter que assumir aqui um abaixamento de preço. Portanto, eu acho que esta relação da procura com o preço não será homogénea, como nunca foi, não é? Mas, sobretudo, num período crítico, dependerá muito daquilo que os empresários percepcionam para a sua atividade. Pode também ser condicionada até pela redução da sua capacidade. O que é que eu quero dizer com isto? Os mecanismos, nomeadamente o layoff, a retoma progressiva, entre outros, exigiram a manutenção de um conjunto de trabalhadores que são sedentários para a procura que temos ou que vamos ter nos próximos tempos, por exemplo, certo? Mas nós temos que olhar também para os números do desemprego do Algarve e percebemos perfeitamente que, como a estrutura de muitas empresas, sobretudo as de maior escala, tinha um conjunto bastante vasto de trabalhadores que eram população flutuante, portanto, que vinha para cobrir picos, nós percebemos que todo esse, desculpem-me a expressão, todo este excedente de capacidade laboral saiu todo numa primeira fase. Todos os contratos que eram para ser renovados não foram, todos aqueles que tinham um regime temporário não foram, toda a relação com empresas de trabalho temporário caiu. E, portanto, a base que existe hoje no Algarve é mais magra. Haverá, assim, capacidade para atender a picos de procura? Isso também vai ditar a gestão do preço, porque quero eu, enquanto empresário, assumir o risco de voltar a contratar para responder a essa procura. Eu acho que vai haver aqui uma gestão muito diferente de empresário para empresário, como é que ele olha para o assumir mais custos fixos ou não, em detrimento daquilo que pode vir a ter como procura. Depois nós todos ouvimos falar da necessidade das empresas terem, e certamente os intermediários também exigirão isso, nomeadamente os operadores, uma flexibilidade ainda maior nas reservas. Quer dizer, as reservas eram... Quer dizer, havia, obviamente, negociações em pacote, com garantias prévias, etc. Isso caiu tudo, não é? Praticamente. E toda a gente quer é flexibilidade na reserva. Qual é o risco que o empresário assume nessa situação?
Eu vi muita gente, não contrato, faço das tripas corações e com esta equipa mínima vou até onde posso. Mais do que isso, não posso ir. Nessa condição, sobe o preço. Se tiver procura para isso, em vez de aumentar o custo fixo. Agora, é assim que toda a gente vai encarar este desafio? Não sei, nem tenho a veleidade de dizer a um empresário que devia fazer assim ou assado, porque ele sabe muito mais que eu do seu negócio. Não tenho essa perspectiva, mas, por tradição, crises ditam quebras generalizadas de preço. Não é? Até por uma questão de concorrência. Todos os outros, nós vemos players a entrar nos negócios com muita agressividade, nomeadamente os nossos concorrentes diretos aqui do sul de Espanha. Como é que nós nos vamos posicionar nisso? Se é em relação ao golfe, muito sinceramente, eu acho que nós temos um mérito tão grande em ser o melhor destino de golfe do mundo, que se calhar poderemos ter aqui alguma capacidade negocial interessante, mas o mundo também é muito competitivo e muito agressivo também no golfe. É uma questão que eu vos quero devolver, já agora, se não se importarem. Nós somos o melhor destino de golfe do mundo, dito por diferentes públicos-alvo. Do consumidor direto através de revistas, dos operadores especializados, da concorrência. Toda a gente diz que somos os melhores do mundo. Mas depois eu vejo todos os campos de golfe a queixarem-se que o preço que praticam é baixo, face à qualidade. E eu queria vos devolver este desafio. No momento atual, temos que a dificuldade é aqui. Eu concordo com o que a maioria diz. Eu acho que os preços de green fees em Portugal, e não estou a falar de operadores, mas se calhar o track rate, não é? Comparativamente com outros destinos no mundo, eu acho que o golfe em Portugal é muito barato. Nomeadamente, eu há um mês ou outro atrás vi uma relação de preços praticados há 20 anos num grupo de WhatsApp que a Inglaterra tinha e que tem atualmente, e os preços duplicaram, triplicaram face ao valor que tinham há 20 anos atrás. E nós não, nós mantivemos. Mas isso explica-se por uma coisa, Miguel, que é o mercado inglês começou há 10, 15 anos a ter uma procura muito forte de americanos que têm um poder de compra. Dos Estados Unidos, sim. Estados Unidos. E, portanto, por isso é que vais a Pebble Beach e pagas $600 para jogar, não é? Agora há aqui uma razão. Há aqui uma razão extra que eu gostava também de perguntar se partilham, é que a maior parte ou grande parte dos outros destinos, e se formos ver Espanha é um caso concreto, tem uma base de sócios muito maior do que a nossa. E os green fees que vendem, claro que há muitos que dependem só de green fees, mas o grosso tem uma base de rendimento já que entra e, portanto, quer ali um rendimento extra e pode cobrar mais caro, porque a tal questão da oferta e da procura que falávamos há pouco. Portanto, eles não precisam de um fees muito tão grande como nós. Nós dependemos 80% ou 90% dos green fees. Sem dúvida. E não é o caso de outros países, nomeadamente Espanha. Se depois formos falar para a Grécia e Itália, por exemplo, tem uma base de sócios muito grandes, a Grécia já não. Portanto, aí podíamos comparar nós com a Grécia. Mas eu acho que é por aí. Sim, Alexandre, se compararmos Portugal e Espanha, eu acho que não há muita comparação, porque tu, num clube em Portugal, podes ter, se calhar, 500, 600 sócios. Isto já é muito. Em média não chega a 300. Pronto. E vais a Espanha, a Madrid ou outro lado qualquer, e tens 3.000, 4.000, 5.000 sócios. Certo. E não são só sócios de golfe, são sócios
sociais. Tu, tal como eu, crescemos num clube com tradições. Existiam esse tipo de cotas, que ainda existem, mas tu tens pessoas em Espanha que são sócios de um clube com 4.000 ou 5.000 pessoas e se calhar 1.500 ou 2.000 são sócios sociais, portanto, são pessoas que só vão lá e usufruem das instalações ao fim de semana ou durante a semana para almoçar ou para fazer aquilo que for, não é? Portanto, e só Madrid tem 90.000 federados, portanto, só aí nós não chegamos aos 15.000. Exato. Diz tudo, não é? Eu acho que é esta a necessidade, ou seja, no mercado português, eu diria que 80% ou 90% dos campos lutam pelo mesmo mercado de green fees e são agressivos entre si. E enquanto depois nos outros mercados, e nomeadamente o espanhol, o green fee é o extra que eles têm para fazer outras... e para crescer o clube e para poderem fazer face aos seus custos e os seus acionistas ganharem dinheiro de outra forma. Porque a base dos sócios aliás, vê-se agora, não é? Portanto, houve aqui... chegamos à Inglaterra, chegamos à Suécia. A Suécia teve mais voltas de golfe do que nunca, mas aumentou muito o número de sócios nos clubes. Em Portugal não, porque nós não temos jogadores. O problema é diferente. Alexandre, eu lembro-me quando estava em Vila Sol e já passaram 15 anos, salvo erro, nós íamos jogar um torneio a Sevilha, que era um campo que é o Pinheda, que é um campo Real Clube de Pinheda, salvo erro, uma coisa assim. Eles estavam a construir uma piscina olímpica no campo de golfe. Portanto, tinham cavalos, tinham um hipódromo no clube, tinham o ténis, o pádel, o golfe, era mais um desporto que o clube tinha. E era um clube com 4.500 sócios. É loucura, não é? É loucura. João, não sei se respondemos à pergunta, mas... Em parte. Já agora, eu só acrescentava duas coisas. Desde 2000, no final dos anos 90 até agora, ainda abriram uma série de campos em Portugal. E houve também outros destinos que surgiram. A Turquia, Marrocos, a Espanha é um grande concorrente. E tudo isto junto faz com que, não havendo sócios, Portugal se tenha afirmado um bocadinho pelo preço. Por isso, a qualidade que apresenta é muito grande, mas para manter o volume de voltas, houve mais uma estratégia de volume e daí ver a receita, do que ser mais requintado e ter menos volume e preço mais alto. Portanto, esta estratégia de ir mais para o volume, e também a dependência de alguns mercados, o mercado inglês e o mercado sueco, são mercados tradicionalmente de preço baixo. Queramos, quer não, as pessoas vêm para jogar golfe, gastar dinheiro de uma semana, mas também não estão dispostos. Não é o mercado americano, como dizia o Alexandre, da Irlanda ou da Escócia. Portanto, tudo isto faz com que, infelizmente, os preços sejam baixos para a qualidade dos campos que temos, para a qualidade das manutenções que temos e do serviço que temos, não só no golfe, como nos hotéis e nos restaurantes. E para além disso, quem atribui esses prémios são os operadores, normalmente. E, portanto, são os operadores os grandes beneficiados de nós termos esses preços baixos. Portanto, está ligado, não é um antagonismo, ou seja, eles elegem-nos porque de facto ganham muito dinheiro com este destino, não é? Sim, mas muitos dos prémios são atribuídos também por jornalistas, mas deixa-me só finalizar aqui aquilo que estava a dizer com uma coisa, que é: Espanha tem, por exemplo, o muito bom e o muito mau. Nós quando conseguimos, se marcarmos uma semana em Espanha, e vamos dizer ali na zona de Valderrama,
pode-nos calhar, e não conhecemos campo nenhum, pode-nos calhar um Valderrama e um Soto Grande, como nos pode calhar outro campo ao lado, muito mau. Isso em Portugal não acontece. A nossa média é muito boa e, portanto, nós conseguimos ser competitivos completamente entre todos. Mas, Alexandre, desculpa lá. O Valderrama custa 250, a reserva custa 200 euros ao Soto Grande, custa 250 ou 200 euros, e o muito mau custa 80 euros. E em Portugal, tu tens campos muito bons, é o cobrar 80, 100 euros. Essa aqui é a diferença. Nós não temos os 250 como eles têm. Nós temos o que eu estou a dizer, era aí que eu ia chegar. O que nós não temos é os 250 e os 400. Acho que o Valderrama agora já está mais perto dos 400 do que dos 250. Mas o que nós não temos é isso. Temos o Monterrey e eu acho que o que é preciso é mais Monterreys seguramente com o nível de serviços que estes campos têm que ter. Isto para subirmos o preço. Porque o nosso preço é o de baixo, que é sempre melhor comparando com outros destinos. Se nós compararmos os nossos 80 euros com os 80 euros de Espanha, como tu dizes, o nosso dá 20-0. 20-0, não temos a menor dúvida disso, não é? Mas também 80 euros em média não há muita gente que tenha. Não. Os preços são mais baixos. 80 euros é nas promoções ao público e muitas vezes no Sim, rack. mas eles também, não é? Eles também. Sim, também. Está bem. Mas essa é uma provocação que eu faço sempre. Obrigado. E é boa. Sempre diferentes respostas, porque só para vos dar uma nota final de um feedback que tive numa fan trip com um operador especializado, com vários operadores especializados britânicos para o Golf. E houve uma altura, eu tenho um mau hábito de fumar e, portanto, vim cá fora e apanhei um desses operadores que também tinha o mesmo mau hábito. E puxa conversa e eu pergunto-lhe, então, e o que é que nós temos que fazer para melhorar? Pergunta aberta, para deixar num ambiente descontraído, para dar espaço para tudo. E ele disse-me, vocês já são o melhor do mundo. E depois lá insisti e lá me disse, bem, se calhar o que fazer fora do golfe, compras, cultura. Mas ele teve muita dificuldade em dizer o que é que nós tínhamos que fazer melhor. Ou seja, a percepção do valor sobre o produto era elevadíssima. O preço que estava disponível para pagar, como disse o Simão, é que já não acompanha. Portanto, nós temos aqui margem, claramente. Nós chegámos a mais de 1.300.000 dormidas no Algarve, voltas no Algarve de golfe em 2019. Obviamente que agora o primeiro exercício é sobreviver, retomar a atividade perdida, ok. Isso não há milagres, não vale a pena iludirmos. Mas depois também temos que trabalhar um bocadinho em esta coisa de que somos o melhor destino do mundo. Também temos que ser ressarcidos, não é? Por esse valor que disponibilizamos. Claro que sim, claro que sim. João, queria mais uma vez, em nome da Associação, agradecer a presença, agradecer esta conversa e esta visão daquilo que nos poderá, do que aí vem. Seguramente que o Algarve e a Associação do Algarve está muito bem representada com os golfes que tem na região. Eu diria que nós todos em Portugal, e foi isso que acabamos de dizer, temos um produto de excelência. A má imagem que nos ficou aqui de dezembro e janeiro, que é aquilo que se falou do pior que nós tivemos nesta altura, eu já disse outro dia e continuo a afirmar, eu acho que os profissionais que nós temos, não só nos campos de golfe, mas em termos de hotelaria em geral, essa má imagem vai facilmente ser ultrapassada e assim que se consiga viajar, eu acho que toda a gente vai esquecer isso. E, portanto, eu acho que todos nós temos que continuar o bom trabalho que temos feito, agradecer mesmo esta visão que nós temos e começarmos a preparar, porque
esperamos que mais cedo do que mais tarde poderemos começar a receber os turistas outra vez. Não sei se alguém quer terminar. Olha, o João Paulo, não sei se vem fazer a nota de agradecimento também. Depois disto. Mas... Bom timing. Bom timing, exatamente. Vou só aqui. João Paulo, queres fazer a última nota de agradecimento? Estávamos à tua espera para nos despedirmos, João Paulo. Não. Acho que tu fazes esse papel bem. Fazes isso tudo. O que é que fazes? Bom, Tá bem, peço desculpa pela minha ausência, só dizer isso, mas eu tive aqui uma reunião na Misericórdia de Boé e que se sobrepôs a esta, infelizmente, mas pronto. Mas espero que a reunião tenha sido, e este webinar tenha sido de qualidade e tenha preenchido todos com mais conhecimento sobre as questões do turismo e o futuro do turismo aqui no Algarve e no país. Foi muito bom e deu-nos aqui uma boa visão para aquilo que vamos enfrentar em breve. João, muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Força. Obrigado.